Então, estimados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Falta um minutinho para 7 horas. Vamos acolhendo todos aqueles que chegaram. Temos 4 pessoas aqui na igreja. E a André Viganó de Oliveira nos está saudando. A Estela Savó de lá de Porto Velho. A Sandra e Valdir pede pelas famílias, pela saúde das famílias e pede pelos doentes. A Mariazinha pelo fim da pandemia. A Laci pede pela saúde da família e também pelo 7º dia de sua irmã Noeli, que o 7º dia, então, de falecimento da Noeli, irmã da Laci Oliveira Silva. A Ilse Suzin Ranzolin, lá de Flores da Cunha, pede também pela saúde dos familiares. A Maria Gorete de Moura, por todas as famílias, que Deus abençoe com saúde. A Laci Oliveira Silva, pela pandemia, pelo fim da pandemia. E a Mariazinha, então, pelo fim da pandemia. A Cláudia Campos, que está lá em Divinópolis, perto da capital mineira, acompanha a missa desde lá, com amor, com carinho, com paz. E que Deus abençoe a mim e a toda a nossa comunidade. Um abraço fraterno. O Antônio Carlos Farias pede pela prima, que hoje foi sepultada. E Thalita Amorim, então, tem o Daniel e a Aurora, também que acompanham a missa, pela saúde das famílias. E Jandira Lopes nos saúda, Hélio Mauer nos saúda a todos e se une nessa oração. Nós estamos rezando também, então, hoje, pelos 13 meses de falecimento da mãe do Luciano, a Shirley Lídia Deckman de Deus, também que já tinha encomendado. Ela faleceu no dia 13, foi sepultada dia 14 de abril. Então, meus irmãos e irmãs, vamos abrir o nosso coração e iniciar agora a nossa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, para celebrar dignamente os santos mistérios, hoje que a Igreja celebra a memória de São Boaventura, que foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, superior ministro-geral da Ordem Franciscana, logo depois de São Francisco, porque ele já em 1253, se não me falha a memória, já assumiu a Ordem como ministro-geral. Grande intelecto, mas grande coração de amor a Deus, de oração, de devoção. Que nós possamos abrir o coração. Esse é o mais difícil. Abrir o coração para o amor de Deus. Façamos o nosso pedido de perdão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Pai Todo-Poderoso, que celebrando a festa de São Boaventura, aproveitemos seus preclaros ensinamentos e imitemos sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor. Ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira, que o submeta à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava. Seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações, pois o rei da Assíria disse: realizei isso pela força da minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência. Aboli a fronteira dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão espalmou como um ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos. Assim juntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse a asa, ou abrisse o bico, ou desse um pio. Mas acaso gloria seu machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta e um bastão erguesse aquele que não é madeira. Por isso enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo, e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo responsorial. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo, e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam e assassinam, o pobre e o órfão. O Senhor não rejeita o seu povo. Eles dizem: o Senhor nos vê, e o Deus de Jacó não percebe. Entendei o estultos do povo, insensatos, quando o que vereis? O Senhor não rejeita o seu povo. O que fez o ouvido não ouve. Quem os olhou formou, não verá. Que educa as nações, não castiga. Quem os homens ensina não sabe. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo, e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças que quem é reto andarão na justiça. O Senhor não rejeita o seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Toca o alarme aí, toca o alarme. Toca o alarme. Toca o alarme. Tem a polícia aqui fora, vamos ali fora. Pessoal,
O pessoal manda a polícia aqui para a igreja, estamos sendo assaltados durante a missa. Tem que deixar o portão fechado, né? Então, pessoal, perdoem, fomos assaltados durante a missa. Bloqueios, não vão conseguir fazer nada. A gente vai procurar ele depois pelo... Eu também achei que vinha pedir alguma coisa. Hein? Não, isso não. Esse não volta mais. A gente deveria, que a gente não sabe, né? Acho que não. Dois. Só um instante, irmãos, porque estamos todos meio chocados com isso que nos aconteceu aqui agora. Nós vamos continuar nossa missa, proclamando o Evangelho. Pedimos desculpas a todos por esse transtorno. 2 pessoas, cara lavada, entre 2 jovens, certamente drogados. Então, aí queriam assaltar as pessoas que estavam aqui dentro da igreja. E estamos só em 4 aqui. Coisas que acontecem, né? Mundo de barbárie. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, podem sentar-se um instante. Vamos meditar, procurar meditar um pouco essa palavra de Deus que é dirigida para nós. Mas hoje, como é festa de São Boaventura, eu estava pegando umas frases, um pensamento dele, este homem que teve uma grande inteligência e também um grande coração para servir a Deus, amar a Deus na pobreza. Claro que naquela sociedade não havia traficantes de droga, não havia droga, e que são esses problemas que nós temos que enfrentar diariamente, essa violência que cresce, violência da polícia, violência de todos os lados, como a gente assiste no Brasil e mundo afora.
E uma São Boaventura, então, compreendeu, viveu esse chamado, estava estudando em Paris, se encontrou com um grupo de franciscanos, e em 1243 ele ingressou na ordem, e apenas 14 anos depois se tornou ministro-geral em 1257. Ele nasceu na Itália, estudou em Paris, depois o Papa o fez cardeal, bispo e cardeal de Albano, que fica bem pertinho de Roma ali. No Vaticano II se cita uma frase muito importante de São Boaventura, na Optatanto Tius, que trata exatamente da formação do clero. E então ele diz assim, o São Boaventura: ninguém creia que lhe baste a leitura sem a unção. Quer dizer, não basta ler livros se não tiver um coração ungido para compreender isso. A especulação sem a devoção, quer dizer, interrogar, procurar, pesquisar, conhecer intelectualmente, se não houver a devoção. A investigação sem a admiração por Deus. A atenção sem a alegria. A atividade sem a piedade. A ciência sem a caridade. A inteligência sem a humildade. O estudo sem a graça. A pesquisa humana sem a sabedoria inspirada por Deus. Então, ele deu fundamentação e organicidade à espiritualidade franciscana, que buscava viver uma comunhão com todos os seres, e inclusive com os animais, com a natureza, né? E dentro desse espírito nós vivemos hoje, iluminados pela sabedoria do Papa Francisco, que não por nada escolheu este nome, né? E com esse documento também inspirado naquele Cântico do Sol, né? De São Francisco, Laudato Si, esse documento sobre a ecologia. E por falar em ecologia, na natureza, nós podemos captar como na Sagrada Escritura se faz as provações, as dificuldades, os obstáculos, os ataques, como provações de Deus. Assim, o povo de Israel, ele se manifestou pela boca do profeta Isaías contra a prepotência de Assur, ou Assíria, né? Porque a Síria, nós estamos no ano 701, a Síria já tinha tomado conta de todo o reino do norte, da Samaria, e ela é então uma potência militar invencível, ia tomando conta, e ela está ameaçando o Reino do Sul, e o Reino do Norte caiu 20 anos antes, mas aí vem a palavra do profeta contra a própria Assíria, e ele diz assim: vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Então a Síria, Deus fala aqui pelo profeta Isaías, é compreendida como a vara para castigar alguém. Então a Síria, um país estrangeiro, vem dominar, um instrumento de castigo para o povo que não obedeceu à lei de Deus. E então, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Mas esse que devia ser um instrumento, né? E diz: eu envio contra uma nação ímpia, ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira, que era o povo de Israel, que não respeitou a aliança com Deus, e então fez desse povo um instrumento, né? Mas ele assim não pensava. Pelo contrário, a sua intenção era esmagar, explorar. E por isso vem a palavra de Deus agora contra esse instrumento.
que poderia ter sido um instrumento de Deus, né? E então ele vai elencar aqui, ó. Ele diz assim, ó, ele diz ao rei da Síria: realizei isso pela força da minha mão e com a minha sagacidade, pois tenho experiência. Aboli as fronteiras dos povos, saquei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão empalmou como um ninho a riqueza dos povos, um ninho de passarinho que você pode esmagar com a mão. Assim Deus vai fazer com a Síria, essa prepotente, né? E como se espanta uma ninhada de ovos, assim ele vai ser, ó. E então vem essa pergunta que Deus poderia fazer para todos nós hoje. Por acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? É o machado que se gloria? O machado pode se gloriar? Ou a serra no lugar do serrador? Não, são instrumentos. O instrumento, né? Ou contra aquele que não é, como diz assim, como se a vara movesse quem a levanta, o bastão erguesse o homem, aquele que não é de madeira, é o bastão que ergue o homem, é o homem que ergue o bastão. E assim a humanidade inverte as coisas. Colocou a riqueza acima da vida. E nós vamos colhendo sempre essas consequências da maldade que vai habitando no coração do homem, que coloca coisas no lugar de Deus. É isso ali. Então vamos pedir que este São Boaventura nos ajude a termos o coração aberto, a termos mística no coração. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus, nada deve ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Então, na busca de Deus, dizia São Boaventura, interroga a graça, não a doutrina. O teu desejo, não o intelecto, porque o nosso desejo é que manda, mais do que o intelecto. Porque às vezes a gente pode saber as coisas no intelecto, mas o que é mais forte do nosso intelecto? É a vontade. É a vontade. A pessoa, por exemplo, pode saber que alguma coisa faz mal. Ela sabe. Ela pode ler, se informar, o médico pode adverti-la, pode ameaçá-la, mas não adianta, porque o intelecto ela sabe no intelecto, mas não sente. E o desejo, falta o desejo, interroga o desejo, não o intelecto. O que tu queres? E não aquilo que tu pensa. O gemido da oração vale mais que a leitura atenta dos livros, etc. Então interroga o esposo, Deus, o esposo, não um mestre distante, não, mas o esposo, aquele que tu amas. Interroga a Deus, não a um homem. A neblina, não a clareza. Não a luz, mas o fogo, que tudo queima. E que queima tudo, e que transporta tudo para Deus, com o êxtase da piedade, o fogo do amor de Deus. Vamos, irmãos e irmãs, fazer os nossos pedidos agora, colocando todas essas intenções que nós estamos colocando ao longo, no início dessa missa. E agora vamos fazer as nossas preces. As nossas preces, Lucas, vamos fazer as nossas preces. Depois de cada prece, nós vamos rezar: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Santo Padre, por suas necessidades e intenções e pelas necessidades mais urgentes de Igreja, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas vocações sacerdotais, religiosas e consagradas, a fim de que cresçam em santidade e em número aqueles e aquelas chamados a tudo deixar para seguir o Cristo pobre
e humilde, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos lares cristãos, a fim de que sejam uma autêntica escola de amor fraterno, de Senhor, escutai a nossa prece. de serviço mútuo, de respeito e de reverência. Pela dignidade de cada pessoa, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas as intenções que trazemos no nosso coração, por essas pedidas, pelos nossos falecidos, pelos quais rezamos essa Santa Missa, pelo 7º dia de Noeli, pela mãe do Luciano, a Shirley, líder da Mãe de Deus, 3 meses, pela falecida Tânia, hoje sepultada, por todos eles que encontrem o descanso e a luz eterna, pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Que todos os nossos pedidos sejam aceitos, que possamos ter o coração livre para amar e servir a Deus. Isso tudo nós os pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Aqui temos várias mensagens que vêm, né? Meu Deus, a polícia está indo, e etc. Né? Façamos o nosso ofertório. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo bem que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. O mesmo texto nosso que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Louvamos o nosso salvo, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor quando nós esse sacrifício, agora no seu nome, para o nosso bem e bem toda a Santa Igreja. Olhai com bondade, ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer em vosso altar na festa de São Boaventura, para que, alcançando-nos o perdão, glorifique o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos façamos mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para rezar. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue
de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito. Na noite que ia ser entregue, ele, sendo com seus apóstolos, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, que recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, nesse momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer esse pão que alimenta e que dá vida, esse vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una no só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Zeno, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os que neste mundo, e todos os santos, são boaventura, que na vida souberam amar a Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. E a todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Lembramos hoje, de modo especial, então, os nossos falecidos, que Shirley Lídia Deckman de Deus, 3 meses, 7º dia de Noeli, e falecida Tânia, hoje sepultada. E todos os demais cujos nomes queremos lembrar nesse instante no nosso coração. Que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo, esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo Senhor nosso, e vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra de Deus. Estimados irmãos e irmãs, vamos fazer a oração da comunhão espiritual, como é nosso costume já. Creio, Senhor Jesus, que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento. Amo-te sobre todas as coisas e desejo receber-te em minha alma. Como não posso receber-te sacramentalmente agora, venha ao menos espiritualmente ao meu coração. E como se te tivesse recebido, te abraço e me uno a ti. Não permitas que jamais me separe de ti. Amém. Então agora vamos fazer a oração de ação de graças à alma de Cristo, oração de Santo Inácio. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, escutai-me, dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, são golpes da vida, a gente quase desanima da humanidade, desanima de tudo, né? Mas vamos lá.
Hoje também vamos dar a bênção, então, da saúde para todos que nos acompanham, as pessoas aqui na igreja, os que estão em casa, e com coragem enfrentando a situação. Depois vou responder com calma ali também essas mensagens que foram chegando ao longo da celebração. Oremos. Alimentados pela Eucaristia, nós os pedimos, ó Deus, que seguindo o exemplo de São Boaventura, procuremos proclamar a fé que abraçou e praticar a doutrina que ensinou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que essas maldições do profeta Isaías possam cair sobre esses que fazem tanto mal para os outros. Traficantes, violentos, ladrões, né? Que essas maldições da leitura do profeta possam cair sobre eles. Vamos dar a bênção, então, da saúde, conforme o rito da bênção da Santa Cruz. O Senhor esteja convosco. Senhor, que curasse os enfermos, restabeleceis, se for da vossa vontade, a saúde dos nossos irmãos e irmãs. Amém. Pelo sinal e pelo poder da Santa Cruz, pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor vos abençoe e proteja. Amém. Volva seu olhar sobre vós e tenha compaixão de vós. Amém. Que o Senhor mostre sua face misericordiosa, vos dê a paz e vos conceda a plena saúde. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, Jesus, que aliviou os sofrimentos, curou as doenças e libertou os possessos do demônio, afaste de vós todos os males e enfermidades. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, Deus Pai vos abençoe agora e sempre e vos acompanhe em todos os momentos da vida. Ele que é Pai, saúde dos doentes, vos conceda a saúde, o Espírito Santo vos ilumine. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Alô? 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 Eles estavam aqui. Estão aqui. Mas, meus irmãos, boa noite a todos. Depois conversamos.